No campo da saúde, como o senhor agiria ou que proposta o senhor levantaria, tanto em relação ao SUS quanto aos planos de saúde? A saúde tem que ser estatal. A saúde mundial é um dos maiores negócios do mundo. Você veja que nos Estados Unidos, a maior crise social norte-americana é justamente o problema da saúde que está completamente privatizado. Levantam-se vozes até de setores do Partido Democrata. Isso parece estar na televisão a cabo brasileira, os protestos de um sistema de saúde extremamente cruel. Por quê? Porque a saúde não pode ser um negócio lucrativo. Você não pode fazer a conta em cima da vida e do sofrimento alheio. A saúde tem que ser estatal, tem que ser controlada pelo povo. O cidadão no bairro tem que controlar o posto de saúde. Os médicos, enfermeiros e funcionários dos hospitais têm que controlar os hospitais. Essa é uma questão chave da vida de qualquer cidadão. Mas seguindo esse seu raciocínio, valeria a mesma coisa para a educação, por exemplo? Perfeitamente. A educação tem que ser estatal, porque quando você tem um duplo sistema de educação, estatal e privado, o que acontece é que os pobres são empurrados para o gueto educacional, em que se transforma o sistema educacional público. E também isso teria que ser controlado. Por exemplo, os estudantes da USP, que é a universidade politicamente mais importante do país, sempre foi uma vanguarda nas lutas, estão reivindicando, aprovaram nas suas assembleias, um governo proporcional da comunidade universitária, contra esse despotismo dos reitores indicados pelos governos. No caso da USP, o governo do Estado de São Paulo. Mas é uma reivindicação que se estende às universidades federais também. Isso daria a maioria da universidade para os estudantes, que são os maiores interessados no progresso da educação universitária. Candidato, nós temos uma pergunta de telespectador. Pois não. Qual é o seu projeto futuro para a segurança? Que isso é uma coisa necessária, urgente, urgentíssima. O nosso ceticismo em relação ao problema da segurança é absoluto. A polícia, os órgãos repressivos, eles são extremamente eficazes quando se trata de combater a população, de reprimir o cidadão, e absolutamente ineficazes para conter a criminalidade que aumenta com a desagregação social. Isso é o mundo todo. As pessoas são enganadas aí com essa conversa de segurança, e eles não veem, por exemplo, que o atual modelo de segurança que existe no Brasil, aplicado nos Estados Unidos, levou a uma população carcerária de 3 milhões de habitantes. O Brasil não tem nem orçamento para fazer uma coisa dessa. Isso é um beco sem saída. Nós achamos que a polícia militar, que é um resquício da ditadura militar, é obsoleta, e que a polícia profissional também se revelou um fracasso completo. Ela é penetrada, é permeada pelo crime, é dominada muitas vezes pelo crime, e ela serve simplesmente para reprimir a população pobre que se revolta em explosões espontâneas por aí. Nós defendemos a formação de uma polícia que seja formada, controlada diretamente pela população. Como o senhor definiria liberdade de expressão, liberdade de opinião? O senhor seria favorável, por exemplo, à censura de imprensa? Não, eu sou totalmente contra a censura, porque vai reforçar o poder, né, do governo sobre o conjunto da população. Estava vendo que faz um ano que o jornal Estado de São Paulo está sob censura. É um absurdo, é uma violação da Constituição. Na realidade, sou contra qualquer tipo de censura. Eu acho que normas que foram colocadas na eleição, por exemplo, que você não pode ridicularizar os candidatos, essa é censura. Se nós não entendemos isso daí, nós não entendemos o que é censura. O senhor faria uma revisão dessas concessões Totalmente. públicas, tanto de rádio quanto de televisão? De que forma isso seria feito? Liberdade de expressão está em total oposição ao monopólio dos meios de comunicação. O monopólio é o oposto da liberdade. É uma antítese direta. No Brasil você tem meia dúzia de canais de televisão aberta, todos são um oligopólio de meia dúzia de empresas capitalistas. Nessas condições, falar em liberdade de expressão é uma coisa sem sentido nenhum, sem conteúdo nenhum. Senhor candidato, eu vou fazer uma pergunta aqui hipotética. Vamos supor que o senhor ganhe a eleição. Certo. Quais seriam as 5 medidas que o senhor tomaria, assim, de pronto, ao tomar posse? Medidas... Resumindo, medidas de de governo. governo, né?
Decreto, presidente da República, decreto isso, aquilo. A questão da terra, o atendimento das reivindicações mais fundamentais da classe trabalhadora, redução da jornada de trabalho, aumento dos salários, melhoria das condições de trabalho, liberdade sindical e de organização sindical, saúde, educação e a revogação de um entulho antidemocrático, autoritário que se acumulou aí durante o período da chamada democracia, supondo que eu tivesse o poder para fazer tudo isso. E aí também de forma hipotética, com quem o senhor governaria? E o senhor se considera radical? Em caso afirmativo, com quem o senhor governaria? Nós somos um partido radical. Nós não somos o partido clínico geral da sociedade. Nós somos o partido da UTI. Que nós vemos que a sociedade está numa situação difícil. Se nós fôssemos governar, nós chamaríamos todas as organizações populares a fazer parte do governo, a servir como uma base efetiva e real do governo. Até porque você não pode mudar uma pessoa, mudar a vida de um país de 200 milhões de habitantes, ou até um país muito menor do que esse, é uma utopia. O que o senhor faria com o Congresso? Sem base aliada, sem outros partidos teria que ser apoiando? Reformulado, né? Ele teria que lançar uma Assembleia Constituinte e reformular tudo. Atualmente, como está? Nós propomos a transformação integral do regime político. Como está? Quais são os partidos que o senhor acredita que o PCO tem alguma afinidade hoje no Congresso? Alguma afinidade? No Congresso? É. No Congresso, eu acho que o Congresso governa abertamente contra o povo. Eu fico até espantado do nível de coisa reacionária que acontece nesse Congresso. Por exemplo, houve uma ofensiva muito dura contra as mulheres na questão do aborto. Até as mulheres do Congresso, que dizem defender a mulher, os partidos de esquerda calaram-se. Depois houve uma ofensiva muito dura contra a luta pela terra, CPI do MST, etc. e tal. Uma CPI que não poderia nunca ser aberta, porque as instituições do Estado não podem investigar as organizações de luta popular. Nós não acreditamos que isso seja um direito democrático. A investigação do Estado sobre organizações populares é espionagem, é ingerência e é o cerceamento da liberdade de organização. Todo mundo se calou também. Mas quando o senhor fala em transformação do Congresso, só para deixar clara a sua ideia, quando o senhor fala em transformação de Congresso, a que exatamente o senhor se refere? Não, o regime todo teria que ser transformado. Em que? As De que forma? instituições têm que ser transformadas. Elas teriam que se tornar instituições mais democráticas, mais flexíveis. O mandato dos representantes populares teria que ser um mandato curto, revogável, para que a população pudesse controlar. Candidato, nós estamos com o nosso tempo esgotado, então queria aproveitar essa consideração final sua aí para que o senhor pudesse também se despedir dos telespectadores, porque a gente logo depois vai encerrar o programa. Pois não, uma preocupação política, última para encerrar, que nós temos na eleição, fora da eleição também, é a seguinte: a classe trabalhadora brasileira, ela tem no PT uma representação que seria uma espécie, um substituto, um sucedâneo da representação de classe. O voto do trabalhador vai para o PT nas eleições e o PT controla, representa sindicalmente os trabalhadores dos principais sindicatos. Eu acho que nós estamos no fim de uma era nesse sentido, apesar de que o PT deverá ganhar a eleição presidencial. E está na hora de todas as organizações operárias começarem a pensar, a construir um verdadeiro partido de trabalhadores, socialista, com base na experiência que foi acumulada com o PT.